Fala, empresário de sucesso, tudo bem com você? Estamos aqui novamente, agora com o nome nesse podcast é o Pod Ads. Sejam muito bem-vindos. E vamos falar de anúncios, vamos falar de marketing, vamos falar de vendas. E hoje, né, enfim, sem mais delongas, vou apresentar convidado especial. Hoje a gente tem convidado especial aqui, além de parceiro, além de colega, né? Já fomos colegas, já fomos parceiros. Cúmplices. Já fomos clientes. Hoje nós somos clientes, né? Então, cara, queria primeiramente apresentar aqui o Paulo, que compõe a nossa mesa hoje. O Paulo, ele é criador do método Humanize. É isso aí. Que é uma empresa que se baseia em atendimento humanizado uma empresa que se baseia em atendimento humanizado para empresas. Então ele é muito bom nisso. Pô, desde quando eu conheço o Paulo, ele já veio de atendimento humanizado. Ele aprendeu e comigo. Hoje, mais ou menos, né, Thiago? Mais ou menos, né? E hoje ele é diretor. E hoje ele é diretor da Numos Cashback. Então, Paulo, muito bem-vindo. Né? Muito obrigado, cara. Muito feliz pelo convite. Que massa. Ainda mais vindo de vocês, né, cara? A gente tem tantas histórias juntos que eu não sei se eu posso contar aqui. Mas daí se eu começar a contar uma história meio suja, vocês me barram aí, a gente não conta tanto. A gente faz sinal assim, ó, corta. Tem que ser pós-casamento do Thiago ou pré-casamento. Essa aí tu já corta, tá, Max? Essa aí tu já corta. Mas se for pós, não tem muita história pra contar, não. Então a gente já encerra essas histórias. Já encerra aqui, não. Mas, cara, eu tô muito feliz, tá? Vou dizer assim que quando vocês falaram que estavam trabalhando um podcast, eu falei, pô, cara, eu sou um cara que sou fã de podcast. Sou um cara que consome muito podcast. Se você me vê andando na rua com fonezinho de ouvido, eu tô escutando podcast. Massa. Então, muito massa mesmo. Então bora construir um, né? Aqui o Pod Ads. Pod Ads. Esse é só o primeiro, né? Essa é só a primeira presença, né? Só a primeira. E também queria apresentar aqui o Thiago, que quem ouviu primeiro, ou quem acessa a internet de alguma forma já viu o Thiago. Fala, empresário de sucesso. É verdade. Já ouviu o Thiago ali, carequinha, né? Hoje ele tá de boné aqui. Tá de boné. Quem tá ouvindo aí no Spotify ou nas plataformas de áudio, ele tá de boné, né? Mas enfim. E aí, Thiago, como é que você está hoje? Conta aí um pouquinho sobre você. Com ou sem voz sexy? Com voz sexy, né? Cara, eu tô bem demais. É sempre um prazer sentar nessa mesa aqui, conversar contigo, né? Com o mestre Paulo aí. Opa, que já conheço há muito tempo. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante. Muito especial. Né, que eu vivo isso faz muito tempo, faz alguns anos. Então, a primeira dica que eu posso dar é para assistir até o final, que o conteúdo é rico. E só para ti que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, tu nunca mais vai parar de me ver. Depois de hoje não para mais, né? Sabe o Todo Mundo Odeia o Chris? Né? O Thiago vai estar lá. Enquanto você estiver dormindo, eu estarei lá. Vamos perseguir. O Thiago às vezes manda mensagem e fala assim, cara, saudade de ti, vamos marcar um churrasco. Cara, eu não tô com saudade de você. Eu te vejo direto, cara, patrocinado. Mas eu vou lá e clico só pra tirar teu clique ali. Só pra gastar dinheiro. Só pra gastar um pouquinho, exato. né? Tá tudo certo. Tá Tem nada, dinheiro pra gastar, né, Thiago? É isso aí. Mas enfim, galera, né? Queria agradecer a presença aí do Thiagão. Tamo junto. Tá sempre do meu lado, Paulo. E, cara, hoje a gente trouxe né, como o Paulo é especialista em atendimento e o Paulo ele participou, né, de muito tempo aí num time comercial, a gente achou interessante trazer esse conteúdo que conectou bastante aqui com o nosso assunto, né? E eu queria saber a pergunta que não quer calar. Paulo, como transformar leads em clientes? Entendi, já pensei pagadores. Que você ia falar alguma coisa, quanto que tu fatura? Ficou uma coisa tão assim, parecia... Pô, não, cara, isso aí é astronômico. Astronômico. Só pra aumentar, antes do Paulo responder a pergunta, só pra aumentar, o cara liderou uma equipe com mais de 10 pessoas. Vamos respeitar o cara, né? Só comercial. Né? Só comercial, venda, pré-venda. E eu me metia no marketing, porque eu sou intrometido pra caramba, mas anda junto. Então tá tudo certo. Venda, marketing, anda tudo junto, né? Então não tem como fugir. Mas vamos lá, Paulo. Cara, né, esse seria o nosso tema do podcast hoje, né? Como transformar leads em clientes pagadores. E, cara, queria saber um pouquinho aí de ti. Qual o primeiro passo pra gente poder transformar leads em clientes que pagam bem? Legal. Assim, ó, cara, tipo, toda a tua experiência que teve, o que tu fazia, né? O que tu via para um time comercial? Qual o primeiro passo que a gente tem que fazer para transformar os leads em clientes pagadores, né? Em clientes que pagam bem?
Legal. Cara, eu gosto de falar sobre isso sempre me colocando primeiro no lugar do cliente e não tanto somente no lugar da parte comercial da minha empresa ou de qualquer outra empresa, né? Eu como proprietário de empresa ou meu time comercial, eu simulo na minha cabeça que eu sou o cliente, o que eu gostaria de sentir de emoção ou de resposta ou de ação do outro lado. Aí já é um bom jeito de começar. Eu começo a entender qual que é a real necessidade do cliente. Ele está vindo conversar comigo para resolver uma dor, né, que é um sentimento. Olha, a solução do Paulo, se é uma parte de uma consultoria, por exemplo, aqui, ou a solução de uma agência de marketing, ou a solução de uma empresa que instala ar-condicionado, que faz pintura, que tanto faz. Essa solução vai resolver uma dor ou vai resolver um desejo que o cliente tem? E pode ser os dois, se a gente for pensar, né? Exato. Vamos colocar um exemplo bem específico, assim. Vamos supor que meu celular quebra. Quebrou, rachou a tela, quebrou e eu preciso comprar um celular novo. Se eu vou atrás de uma empresa que vende celular e vou chamar a pessoa pelo WhatsApp, eu vou ligar, eu estou indo para resolver uma dor, né? Então, o meu tipo de emocional é diferente do que alguém que somente quer trocar o celular por um modelo novo. Então, vamos supor que eu estou com o iPhone 13 e eu 14, né? 14 Pro Max, né? Não, esse é o 13 ainda. Tá, peraí, não vou humilhar vocês. Então. Mas eu tô querendo comprar o 14 Pro Max. Tá. O que eu vou fazer? Qual que é o sentimento que eu tenho? Provavelmente é mais de desejo do que de dor. Não dói tanto em mim não ter o 14. Porque meu celular tá funcionando, a câmera é boa, tem memória. Legal. Agora, quando o vendedor ou a pessoa que vai fazer esse atendimento entende se o cliente está vindo no momento de reparar uma dor ou reparar um desejo, eu já sei que a maneira que eu vou trabalhar com ele vai ser diferente. Então, eu tenho que transmitir a confiança necessária para o cliente ver que eu realmente posso ajudar nesse sentimento que ele tem. E, naturalmente, eu conseguindo solucionar num discurso de venda, num script, numa negociação, e a pessoa saia feliz dessa negociação, ele se torna um cliente pagador. Porque ele sabe que a próxima vez que ele for comprar um produto comigo ou contratar um serviço, eu já confio nesse cara. Então, eu já vou procurar ele mais vezes. Então, eu vou continuar com ele de maneira recorrente. Principalmente se o atendimento realmente foi muito bom, né? Ele foi um lado mais humanizado do trabalho, né? E se o produto também foi bom. Que daí também não adianta nada ter um baita de um atendimento e o meu serviço não é tão legal. Então, a gente também tem que destacar, toda empresa tem um diferencial. Toda empresa tem algo que a gente possa colocar como, olha, me contrate por causa desse fator que eu tenho aqui. Que pode ser preço, pode ser atendimento humanizado, pode ser condição de pagamento, pode ser agilidade em atendimento, pode ser vários fatores. Quando eu consigo ver que isso se encaixa de acordo com a necessidade do cliente, ele sempre vai me procurar por causa desse diferencial. Eu imagino que vocês dois devem comprar aí no comércio, em shopping, às vezes sempre na mesma loja. Uhum. Né? Ou com o mesmo vendedor, vendedora talvez, né? O que faz vocês voltarem a comprar com a mesma pessoa várias vezes? Entendimento. Cara, na real eu sou assim, quanto mais automatizado, melhor. Ah, sim, claro. Daí O Max né? que gosta dessa aí, né, Max? Quanto mais não quer interação melhor, humana. Cara, não quer interação eu humana. Eu adoro robôs. Tem que ser automático. O Paulo, até te cortei, mas o Paulo falou uma coisa que é muito interessante. Tipo, a pergunta, né? Qual que é o primeiro passo pra gente transformar os leads que se tornam em clientes pagantes depois? E tu falou uma coisa muito interessante. Entender Exato. A necessidade, né? Que às vezes pode ser uma dor e pode ser um desejo. Cara, pra ficar top isso aqui, dá um exemplo. Dá um exemplo. Vamos lá. Exemplo real. Exemplo real? Um caso assim que aconteceu contigo e tu viu que, tipo, o cara tinha uma baita de uma necessidade. Tá. Um problema. Entendeu, um problemão, tu assim. entendeu, ele tinha um problema, uma necessidade, tu entendeu. Cara, tipo, nossa, eu consegui contornar muito bem as objeções dele, as necessidades dele e apresentei certinho que ele tava precisando para o momento. Legal. Cara, eu vou dar um exemplo, porque eu também tenho um trabalho, até agora um pouco menos, de fazer consultorias empresariais para comercial de empresas, né? Então, o que estava acontecendo até alguns meses atrás? Algumas empresas entravam em contato comigo querendo solucionar algum problema de um processo comercial deles. Por exemplo, eu tenho um time de vendedores que não tem treinamentos, ou eles não têm um CRM, ou eles não têm um processo comercial, né? De qual que é o processo comercial, qual que é o desenho do meu comercial. Eles não tinham. Então, isso fazia alguém querer falar comigo. Quando eu conversava com esse tipo de lead, eu geralmente eu tenho que perguntar muito mais do que eu pular para falar o que eu faço. Mais consultivo. Né? É muito mais consultivo. Então, a gente tem uma estratégia que a gente utiliza, que o Thiago conhece muito bem, que é a estratégia do spin selling, que ela é mais baseada em perguntas do que apenas eu direcionar para a minha apresentação do que eu trabalho. E onde que realmente algumas empresas pecam?
Porque a pessoa vem me perguntar um valor de um serviço meu, um produto meu, e eu já quero entregar o final. E geralmente quando eu já entrego o final, a pessoa já vai vir com objeções, não vai vir com negociação, vai vir com algum tipo de objeção, mas eu também não tive chance de antecipar essa objeção. Nem sabe se às vezes tinha perfil para contratar ou se tinha um problema para resolver. E já consegui muita confiança com o lead de eu falar que não é o Paulo que ele precisa agora. E por quê? Porque ele precisava de algum tipo de trabalho diferente. E esse mesmo cara me indica depois para uma empresa que realmente precisa de uma consultoria empresarial, uma parte comercial, no caso, né? Então, eu até prefiro ser transparente de ver o quanto que eu posso ajudar, até para eu poder ver que eu vou realmente poder mudar a vida dessa empresa. Uhum. Porque senão, eu estou só pensando pela grana. E aí eu acho que aí entra no ponto que algumas empresas mais pensam assim, o que eu faço para vender de qualquer maneira. A maioria faz isso. A maioria faz isso. Do que eu preferia, às vezes, vender da maneira correta. E caso eu não venda para aqueles que não encaixavam o meu produto ou serviço, o que eu posso fazer para esse cara também ser fidelizado? Uhum. Para ele também me indicar para outras pessoas, né? Aí vem toda essa parte da venda consultiva que o Thiago falou. Eu me basear em perguntas da situação que a empresa está, eu entender um pouco do cenário da vida dessa empresa ou desse cliente, né? Ou esse lead, no caso. Eu analisar qual o problema ele quer resolver comigo, qual que é a situação dele, o que está dificultando, quais são as dores que ele tem, né? Eu entender também o porquê que ele ainda não solucionou essa dor, o que está impedindo ele de ir para frente, de contratar alguém, ou o que vai acontecer com a empresa caso ele não faça isso. Essa aí é uma pergunta bem chave, né? Pô, o que vai acontecer com a tua empresa se caso, né, tipo, tu não vender mês que vem, por exemplo? Exato. Cara, é muito forte. Já escutei gente dizer aqui que fecha as portas. Que fecha as portas. E o pessoal não tem preparação, né? Mas sabe o que é legal, Gustavo? Que eu converso isso muito com meus times comerciais. Alguns se incomodam em fazer esse tipo de pergunta para um outro empresário, um lead, porque estou sendo um pouco eu estou me passando um pouco, algo nesse sentido, né? Mas eu falo, o que vocês têm que entender é que esse tipo de pergunta tem muito empresário por aí que nunca responde. Eles nunca sentam com o sócio deles e perguntam por que a gente ainda não resolveu esse problema? Por que a gente não investiu em XYZ? O que está impedindo a gente de investir? E o que vai acontecer se a gente não investir? O que vai acontecer com a minha empresa se a gente não tomar uma ação juntos? Tem muito empresário que não tem esse tipo de conversa com seus sócios. Não avalia as consequências negativas e positivas, né? De uma determinada solução. E daí acaba acontecendo o quê? Né? Tipo, o cara quer vender da noite pro dia. Exato. Cai aqui no nosso funil. Não necessariamente cai aqui no nosso funil, né? Mas é como o Paulo falou, tipo, o cara ele quer vender da noite pro dia. Ele quer, tipo, resolver um problema urgente da noite pro dia, sendo que ele não se preparou anteriormente com essas perguntas, né? Não precisava ser urgente. Não precisava ser urgente. Exato. E também, tipo, ele coloca o time comercial dele ou ele mesmo começa a vender a qualquer custo. Né? Tipo, cara, vamos vender. Às vezes tem um produto bosta, um serviço bosta e quer vender a todo custo ali. Não, a gente faz. Porque, cara, quem nunca. Promete, não cumpre. Promete, não cumpre. Quem nunca aqui contratou um serviço, comprou um produto que não cumpria com os requisitos. Ou que, tipo, tu pegava assim, né? Tipo, essa garrafa, sei lá, foi R$1.000. Pô, cara, não vale R$1.000. Que arrependimento. Né? Não vale R$1.000. E gera esse sentimento de arrependimento. Comigo com comida, cara. Eu peço comida, eu penso, não deveria ter pedido isso. Por que eu não perguntei mais? Aconteceu comigo segunda. Eu só podia ter perguntado quanto é que é. Já ia ter evitado metade dos problemas. Mas assim, Gustavo, isso é culpa dos dois lados, tá? Sim. É culpa do cliente que também não avaliou o suficiente. Às vezes foi por uma solução super barata, né? Ou algo muito rápido. Inconsciência. Falta de consciência do que tu comentou. Né? E também da parte comercial dessa empresa de também não fazer pergunta suficiente para ver o quanto que eu realmente vou poder ajudar. Quer empurrar, né? O cara quer empurrar. Exato. Vamos colocar o exemplo que vocês me pediram um exemplo, mas não é bem do meu caso. Vamos supor, cara, que eu tenho uma empresa que eu faço automatização da tua casa. Cara, você pode me contratar, eu vou instalar o ar-condicionado, eu vou colocar a tua casa a ser inteligente na parte da cortina. Isso que a gente estava conversando antes, né? Que você está automatizando a tua casa e tudo mais. Eu vou colocar uma instalação de piso quente e frio no teu banheiro, enfim. É isso que eu trabalho. As luzes. As luzes. A Alexa vai controlar tudo da minha casa. Não fala muito, senão ela desliga tudo aqui. Alexa, adicionar um carro Fiat Uno no carrinho. Alexa, fazer Pix, Paulo Osório. No nome da aldeia, tá? Tá bom. Mas enfim, então, se eu tenho esse tipo de trabalho, o que vai acontecer com os leads que caem para minha empresa? O que eles vão me perguntar primeiro? Se estou interessado em fazer um orçamento, quanto é que custa? Enfim, vai ser mais ou menos essa linha, né? Boa parte dos leads, né?
Se eu não trabalhar de uma maneira mais consultiva com esse lead, eu simplesmente vou pedir 1 metro quadrado, número de quartos, qual que é o aparelho, e vou mandar um orçamento por e-mail ou por WhatsApp. E ele não vai fechar. E ele não vai fechar. Ou às vezes vai fechar e ele tinha uma outra expectativa do meu trabalho. Aí dá problema. Aí às vezes dá um cancelamento, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Agora, se eu fazer um processo mais consultivo, de me apresentar bem para o lead, falar para ele, pô, que legal que você vai falar comigo, o diferencial da minha empresa é XYZ, então eu acredito que vou poder te ajudar, mas antes de eu ver se a minha instalação automática funciona para você, eu só preciso entender o teu cenário. Me explica como é que é a tua casa, quem que mora com você, quais que são os cômodos, o que é mais importante num serviço assim para você, se é uma agilidade de entrega ou é um valor de custo-benefício, que daí o cliente fala os dois, né? Uhum. Mas eu posso falar meu diferencial. Sim. Olha, o meu diferencial... Ou o cara explica, os dois tu não vai conseguir. Exato. Né? Ó, eu não sou o mais barato do mercado, mas eu te dou essa garantia aqui, ó, de 1 ano, de 2 anos. Ou eu não sou o mais barato do mercado, que não tem problema eu não ser o mais barato. Sim. Né? A gente não é todo mundo empresa tradicional aí que vende pelo preço, né? Mas eu consigo te entregar nesse prazo aqui, porque eu estou com uma equipe livre. E tem muita empresa que demora aí um prazo de 3 meses, enfim. Então, eu consigo fazer alguns acordos com o lead para ele entender que, olha, vale a pena contratar a empresa do Paulo de automatização. Só que eu tenho que fazer essas perguntas. Ele tem que entender que, pelo teu preço ser maior do que o dos concorrentes, que as outras empresas que ele está orçando, tipo, o teu preço é maior. Só que os entregáveis pagam. Eu agreguei muito mais valor. Os entregáveis pagam. E eu também posso fazer ele sentir uma pequena dor no coração. João, o que vai acontecer, cara, se por acaso você não contratar o meu trabalho, contratar uma solução mais barata, que existe no mercado, mas de repente dá um problema. Dá problema com o teu ar-condicionado, dá uma infiltração na parede, dá um problema na parte termostática do banheiro. Como é que você acha como é que ficaria a tua casa? O cara vai falar, pô, eu vou ter que ficar na minha sogra, ninguém quer ficar na casa da sogra, né? Vou ter que ficar uma semana até Putz, a sogra de novo não, né, Paulo? Ah, não, mas é meio clichêzão, né? Falar de sogra. Mas, enfim. O outro podcast já foi só sobre sogra. Ah, então o sogro, então. Sogra é gente boa, né? Gente boa, né? A sogra também, tá, gente? Tudo certo. Mas, enfim, a gente também tem que simular situações de o que é mais importante pra você e o que você vai fazer caso não dê certo. Então, a pessoa já vê que, olha, pelo menos eu faço essa pessoa pensar nessas possibilidades e ela até tem essa dorzinha interna, mas eu tornei a dor dela de implícita para explícita. Né? Coloquei para fora. E quando tu faz esse tipo de pergunta também, só que assim, esse tipo de pergunta tem que ser no time, né? No momento certo, no tom certo. Tem que ser uma pergunta inteligente, o cliente já tem que estar engajado contigo, né? Perfeito. Enfim, tu já sabe de tudo isso, né? Mas assim, quando tu faz esse tipo de pergunta, depois de já estar conectado, tu tem uma abertura a mais do cliente para conversar. Até porque ele entende que tu tá se preocupando com o que ele precisa. Não como tu quer vender. Tu toca direto na emoção, né? Exato. Então, tipo, dor ou desejo. Tu toca direto na emoção. Pode ver que, tipo, as perguntas que o Paulo, né, que aqui a gente trabalha também, né, Thiago, é direto na emoção do cara. É direto na emoção. E também, cara, aconteceu várias vezes. A gente já negou o cliente porque, tipo, não era o momento dele. E ele vinha, não, eu quero contratar, tá, não sei o que. Cara, não dá. A expectativa do cara negamos, tá lá em cima. Negamos, não faz sentido. Lembrei até de um caso agora, aproveitando. Negamos, tipo, passou mais de 1 ano. Ele voltou alinhado. E tá lá. E tá indo, tendo resultado, pagando. Cara, mas primeiro teve que ter esse alinhamento, essa conversa, né? Então é muito importante. Eu vejo que, cara, tipo, o primeiro passo ali tem que ser identificar os problemas e as necessidades do cliente e alinhar ele para ajustar a expectativa. Acho que esse seria o ponto, né? Ajustar a expectativa e que ele entenda que eu sim sou do comercial, mas eu vou ser franco com ele caso eu veja que eu não vou conseguir ajudar. Sim, não empurrar. Não ficar empurrando a venda, não ficar querendo fechar uma venda a todo O tema aqui desse episódio não é tipo assim, como vender a qualquer custo. Não. Né? Como vender para quem vai pagar, é diferente. Exato. Como que eu faço o cara continuar me pagando? Ou às vezes assim, eu faço um plano de assinatura, tenho algum tipo de trabalho de recorrência. O que eu preciso fazer no momento da venda, de eu investigar bem o lead para eu vender, e depois como é que eu faço para manter, que daí é um pós-venda, um CS, enfim, aí tem outras estratégias, né? Mesmo que às vezes tu não faça uma venda de contrato, mas se tu faz bem, o cara volta outras vezes para comprar, tá? Até pra gente encerrar essa primeira parte já ir pros os outros tópicos, queria acrescentar algo que o Paulo não comentou, mas que eu acho interessante.
Para vender, né? Qual que é o primeiro passo para te vender para os caras que pagam bem, que têm resultado, que têm o perfil ideal? A gente entra muito no critério de qualificação. No critério de qualificação. Esse é um dos fatores principais para quem trabalha com venda, ainda mais se for consultiva, né? De serviço. Perder tempo investir tempo, né? Não é nem perder no cliente tempo, errado. Né? Investir tempo no cliente errado acaba prejudicando o teu negócio. E, cara, vou dizer, tem muita empresa que faz isso. Sim. Muita empresa que faz isso. Você nem tem chance de vender e você tá lá queimando tempo e energia. Tentando quebrar a objeção. Exato. E a energia é complicado, tá? Eu acho que o tempo, assim, a gente até se dá um jeito, né? Tem gente que trabalha mais e tudo mais, mas a energia mental que a gente gasta com lead desqualificado pode acabar afetando o próximo atendimento de um lead qualificado. Exato. Tu já chega tipo, não. A gente, às vezes, de maneira mais automatizada, a gente já quer pular pros finalmente depois. Posso abrir para dar uma dica agora? Gera um esgotamento. Né? Posso abrir para dar uma dica com agora? Com certeza, por favor, favor. Dica do Thiago. Dica do Thiago. Separa o pitch. Separa o pitch. O pitch é no final, né, Thiago? O pitch. Não, o que eu faço, né? O que eu faço aqui na aldeia usando como exemplo? A gente anota aí, hein, galera. Anota aí, hein, galera. Anota que essa aqui vale pelo menos um Pix de 1.000 na conta depois. Né? Depois eu deixo meu Pix ali nos comentários. Não, 0 não, tá ligado? QR Code. QR Code. Tá na tela, né? Mas como a gente trabalhou junto, o Paulo sabe disso. O que eu faço? A gente tem já uma forma, né, de pré-qualificar muito bem o lead. E o que eu faço? Quem eu entendo? Por analisar o perfil, ter uma conversa inicial que, beleza, o cara tá interessado e ele tem as características necessárias. Eu agendo para 10 da manhã, 11 da manhã, 2 e 3 da tarde, que são os horários que a minha energia tá em alta. No começo da manhã ainda tô chegando, no fim da tarde eu já tô esgotado. Uhum. Então, se tratando de vender para os clientes certos, para os clientes bons, vai a dica aí. Separa os horários que tu tá com a energia mais em alta, né, para poder atender da melhor forma possível. Claro. E vai lá, toma um café, bota um sorrisão na cara, né? Toma energético e vai. Toma energético e vai. E dá-lhe com força ali, né? Mas não engana o cliente, que é pior, né? E é pesquisa de mercado. Se tu parar pra pensar, tu como dono de empresa, tu vai ver que as decisões que tu tomou foi perto das 10 às 11 ou foi no começo da tarde. Dificilmente tu vai tomar uma decisão 5 horas da tarde. Eu acho que o único cuidado que a gente tem que ter é o do tipo de cliente que a gente está falando. Aqui a gente está falando de um tipo de lead que ele se cadastrou para conversar. Exatamente. E eu vou agendar um horário. Estratégia de marketing, isso aí. Exato. Agora, não pode, o cara ligou para cá querendo conversar e eu falo, pô, cara, tá muito cedo para conversar com você, eu ainda preciso tomar não é a hora. Café. Não quero te atender. Vou te ligar às 10 da manhã. Não é a tua hora de compra agora. Exato. Mas eu não quero te vender. Mas é sempre bom, até aproveitando essa deixa aí, de tentar sempre fazer no mesmo dia. Porque o lead ele também esfria de turno para turno. Não é só de dia para dia, né? O lead esfria. De manhã para tarde. De manhã já tarde já diminui, a porcentagem vai diminuindo, né? E a gente se colocando de novo no lugar do lead, né? Aquela coisa, quem já não teve impulso de comprar um produto e, cara, se aparecesse a solução perfeita, eu provavelmente ia clicar no botão de comprar e dar-lhe pau, né? Aí, não, alguma coisa fez eu não comprar. Aí passou de tarde. Eu penso, aquele produto que eu vi. Às vezes, eu ainda não tô com tempo para parar. Chego em casa à noite, eu olho o mesmo produto. A prioridade já baixou. Aí eu já penso assim, nossa, ainda bem que eu não comprei. Ainda bem, né? Porque eu já comprei uns negócios na Shopee aí que depois eu recebo em casa de tipo, pô, nem vou usar isso. Nem faz sentido. Só para deixar claro, né? Se vocês ligar para cá, a gente vai atender, tá? Não importa, né? Mas liga entre as 10 e ao meio-dia ali, que daí você vai estar no seu horário de compra. Pode o atendimento do Thiago vai ser melhor. Pode ligar qualquer horário que aqui a gente dá um jeito. Mas enfim, ô Paulo, cara, e daí com relação ao horário, né? Tipo, pô, uma dica massa do Thiago aqui. A gente também já encaixa aqui na próxima pergunta da pauta, né? Faz aí, Thiago, a pergunta da pauta. Qual que é? Deixa eu ver. Né, a galera quer saber qual é o canal ideal de contato com os leads. Vamos supor, tipo, cara, a gente chegou o lead ali agora, né? O que eu faço primeiro? Eu sei lá, eu pego o telefone, ligo, mando um WhatsApp, mando um e-mail, enfim, mando um telegrama pra ele, enfim. Cara, o que tu vê, assim, tipo, qual é o primeiro passo, né? Qual é o canal ideal da gente começar, quando a gente começa, pra começar uma conversa com o lead que chega? Ô, Paulo, antes de tu responder, acho legal tu dar o exemplo dos dois. Claro, de dois tipos de inbound e outbound. Tá. Exato. Eu gosto muito do conceito do comercial camaleão, vendedor camaleão ou vendedora camaleoa, no sentido, olha, primeiro, como que eu posso de maneira rápida atender esse lead e qual que é a maneira que, quem sabe, ele vai preferir o contato, né? Porque para mim, como vendedor, seria o ideal, eu recebi o lead e eu já ligar pro cara, porque eu tenho já a chance de trocar algumas ideias e se ele tá no momento bom, de já atender ele.
Então, legal. Agora, quer dizer que eu só vou atender por ligação? Não, eu também tenho que me adaptar se o cliente tem uma necessidade de atendimento pelo WhatsApp, para eu depois marcar uma reunião. Isso falando de uma venda mais consultiva, que é aquele primeiro exemplo, né? Sim. Se a gente está falando de uma venda mais transacional, uma venda que a pessoa ligou para cá e eu vendo produtos, vendo coisas mais rápidas e tal, tentar já ligar de primeiro também iria na mesma linha, só que já mais para cumprir alguma necessidade que o cara está precisando. Porque se eu já ligar para o cara e já começar a fazer várias perguntas, daí... Não... Oferecer um cupom, oferecer um frete grátis, né? É aquela coisa da primeira abordagem. Eu gosto muito de falar que quando a gente começa uma abordagem, eu quero que você entenda que eu sou uma pessoa agradável de lidar. Porque, e que não quero te vender a qualquer custo. Exato, e que eu não sou um vendedor chato. Porque é meio popular e cultural que o vendedor ele só quer saber de vender, bater a meta dele e vai me empurrar produto, né? Então, e olha, infelizmente tem muito disso no mercado. Vendedor é assim, agora consultor de vendas é diferente. Né? Isso. Então, assim, eu tenho que me adaptar com o tipo de lead que eu tenho na minha frente, né? Uma das coisas que eu acho que é mais forte para converter, eu dar um jeito de uma maneira rápida do cliente ouvir a minha voz. E isso sempre converteu mais para mim. Porque é muito mais fácil fazer atendimento por WhatsApp, tudo textinho ali, né? Só que uma coisa que sempre me desagradou é que uma pessoa possa comparar o meu atendimento em relação a um concorrente ou qualquer outra empresa. Eu nunca gostei disso. Bicho é competitivo mesmo. Sou competitivo pra caramba, cara. Depois eu vou contar uma história de por que eu virei competitivo. Lá do varejo, a minha história, mas beleza. Porque se eu escrevo texto, por mais que eu vou mandar emoji, figurinha, tudo bonitinho... Emoção, né? Provavelmente outras empresas respondem igual. Ou pelo menos nessa mesma linha. Os robozinhos estão ficando... Os robozinhos, assim, exato. A galera tá fazendo, tipo, botando emoji. A gente consegue personalizar a mensagem que quer, né? Então não adianta. Exato. Dá de deixar humanizado, mas... Não, e hoje em dia tem até os chats de inteligência artificial que podem fazer tudo isso pra mim, né? Então, eu gostava muito de responder por áudio. Vamos supor que veio um lead pra mim e ele se cadastrou ontem à noite e hoje de manhã eu quero falar com ele. E se eu não quero ligar, talvez porque às vezes é muito cedo da manhã, eu posso mandar um áudio para ele falando que eu estou feliz que ele deixou o contato com a gente, vou fazer o meu melhor atendimento com você, só que eu quero entender a tua situação. Qual que é o melhor horário para eu te ligar? Então eu já direciono para uma agenda de uma videochamada, uma visita, enfim, dependendo do tipo da empresa, né? Para eu ter, às vezes, além da pessoa ouvir minha voz pelo áudio, ela também tem a chance de me ver fisicamente. Também converte legal, porque eu posso trabalhar outras técnicas de vendas que vai ser o espelhamento, a concordância, olho no olho, alguma coisa mais que a gente já vê que é de ser humano para ser humano, né? E entrando nessa parte de robozinho, uma das coisas que eu falo bastante em treinamento é o seguinte, tem muita empresa que vai para um robô de atendimento para mensagens automáticas, não porque o cliente prefere isso, não porque é melhor para o cliente, porque é melhor para mim, é mais fácil, né? Eu tenho uma equipe de vendedores, e eu deixei meus clientes tudo respondendo resposta automática de robozinho. Mas a galera tá lá parada. Eles poderiam já estar conectando de uma maneira mais humana com cada lead que vem, né? Mas eles preferem trabalhar pro robozinho. Por quê? Porque é mais fácil. É a mesma coisa que a gente falou no episódio passado, Paulo, só para te inteirar. Sim. Às vezes o canal que o teu cliente quer ser atendido não é o que tu pratica. Exato, perfeito. Não é o que tu pratica. Então, tipo, eu quero que o meu cliente fale com o robô. Uhum. Mas, cara, o teu cliente não quer falar com o robô. Exato. O teu cliente quer falar contigo. O teu cliente quer receber um áudio teu, né? Porque é uma venda mais consultiva, é algo mais personalizado. Um exemplo, cara, até de um amigo meu. Ele foi o primeiro contato que eu tive com ele, até o Nathanael Knaben aí, se ele estiver ouvindo. Cara, eu achei muito massa a abordagem dele, que ele fez comigo. Eu nem sei por que eu entrei em contato com ele. Aí eu peguei e mandei mensagem, cara, queria um orçamento e tal, né? Não sei o quê. Ele é fotógrafo, faz vídeo e tal, enfim. Até acho que foi por isso. Aí, cara, tipo assim, ele não foi o mais rápido a me responder, mas, tipo, eu fiz um orçamento com uns 3 ou 4 fotógrafos na época. 3 ou 4. Aí ele não foi o primeiro a me responder. Ele demorou um pouquinho e tal, né? Mas todos me mandavam mensagem. Texto. Tá, não sei o que, faço tanto por tanto, tal, faço tanto por tanto. É tantas horas, é isso, é aquilo, tal. Não posso te ajudar nisso. E, cara, tipo assim, eu achei incrível a abordagem dele, porque ele pegou o celular, botou no áudio, como eu entrei em contato com ele através de áudio, não fazia sentido ele me ligar. Sim, claro. Né? Eu não tava esperando uma ligação dele. Mas, cara, eu mandei uma mensagem de texto, ele pegou e mandou pra mim. Fala, Gustavo, tudo bem? Aqui é o Nathanael e tal.
Cara, primeiramente, queria agradecer o teu contato. Cara, eu tô muito feliz de estar falando contigo. Ótimo. E é um prazer estar falando contigo, cara, né? Mas, pô, né, eu tô com o meu horário um pouco cheio, cara, não sei se eu vou conseguir te ajudar, né? Hoje tá, né? Tá muito em cima, papapá, explicou, cara. Tipo assim, ele me deu um suporte animal. Então, tu tipo já assim, sentiu confiança na voz dele e no jeito que ele se comunica. Cara, na voz dele eu já senti, pô, esse cara é extremamente profissional, mano. Tipo assim, ainda bem que ele não me mandou orçamento, senão ia vir uma paulada, né? Aí, cara, eu gosto. Às vezes não. Pois é, às vezes não, mas eu gosto de fechar com quem me dá atenção, com quem me dá esse tipo de suporte. Eu gosto de valorizar. E pensa o seguinte, Gustavo, isso daí a gente tá colocando o exemplo de um fotógrafo que trabalha sozinho, então ele tem todos os motivos de às vezes demorar e tá com a agenda cheia. A gente tem grandes empresas tipo bancos, empresas tipo, sei lá, empresas tipo a Nubank, que eles tentam fazer uma maneira mais rápida de quando você vai lá tirar uma dúvida, de colocar uma pessoa real falando com você da maneira mais rápida possível. Eles tentam encurtar esse processo. Você pode até responder 1 ou 2 perguntas para o robô, mas eles já te colocam o mais rápido possível com uma pessoa humana. Agora a gente pensa, pô, se uma empresa tão grande assim quer colocar o contato humano o mais rápido possível, por que eu vou botar um robô? Por que o cara da loja ali do centro, do shopping, quer fazer o robozinho de tudo? Quer fazer 100% automatizado. Não Exato, dá, porque é simplesmente mais fácil, mas não é o certo. Não é o correto. Não que não funciona, né, pessoal? Dá pra usar. Sim. Eu tô com uma demanda muito grande, o final de semana não atendo, então meu cliente não quer deixar ele no vácuo. Quem sabe um filtro inicial, né? Dependendo do negócio, só para coletar 1 ou 2 informações e depois a equipe entrar em contato. Mas o que eu vejo muito é assim, tem N empresários, né, no Brasil inteiro. Só que tem muitos que têm essa mentalidade fechada. Não é todo mundo que tem a mentalidade aberta para vou trocar o meu modelo de venda, vou testar outro canal de comunicação. Vou testar uma abordagem diferente. Não, é mais fácil culpar que o mercado tá difícil, que do que testar algo que o tráfego não tá funcionando. O tráfego não tá funcionando, que é culpa da agência. O público-alvo não tá certo aqui, enfim, a região, do que eu analisar o meu atendimento e, eu sempre fiz esse atendimento do mesmo jeito. Será que não é legal testar por uma semana diferente? Eu sempre respondi por texto ou por e-mail. Será que não é legal testar áudio? Né? E eu vou falar, às vezes até de produto mais rápido de venda, tipo a gente deu o exemplo do celular, já converte legal também, tá? Eu já vejo assim, empresas que eu vou lá e vou mandar a mensagem querendo comprar um iPhone 14. Vou colocar esse exemplo de novo, né? Eu mando para 3 ou 5 lojas. Mensagem para saber os valores, condições de pagamento e tudo mais. Todos eles vão colocar, temos modelo X, Y, Z e valores assim, condição assim. Todos vão me responder assim. Ninguém pergunta assim, ô Paulo, só para eu entender, por que tu quer trocar de celular? Exato. Cara, exatamente. Foi exatamente assim. Eu tava procurando para comprar o celular. Isso, eu tava querendo trocar o celular. Não, mas fez total sentido, é nessa linha que eu queria chegar. Não, mas exatamente aí. Eu tava querendo trocar o celular, daí eu fui em umas lojas aí e tal, perguntei, e todo mundo fazia exatamente assim, cara. E daí eu entrei em contato com um amigo meu, que eu sabia que ele vendia celular e tal. Aí eu falei pra ele, eu quero o modelo X e tal. Ele, cara, vou ser bem sincero contigo. O modelo X e o modelo Y não muda nada, cara. E o modelo Y é tantos reais mais barato. Isso aí é consultor já, cara, me dá isso aí então. Então não faz sentido eu comprar o mais caro ser igual, pô. Exato. Mas vamos supor que não tem essa conexão que você já conhecia o cara. Mas o cara veio e me mandou uma mensagem, né? Eu mando áudio pra ele, falando exatamente na linha do fotógrafo ali. Pô, Paulo, que legal que você veio falar com a gente na nossa loja. Eu tenho esse modelo que você me pediu. Eu já vou te passar os valores, mas estou bem feliz que eu vou te ajudar a trocar de celular. Mas primeiro, só me explica. O teu celular é um celular que você quer comprar mais por causa da câmera? Porque você quer tirar fotos em lugar de movimento? Já entendendo os desejos do cliente, né? Exato. Entendendo o perfil do cliente. Ou você é um celular que você quer um pouco mais de memória, documentos, vai usar bastante aplicativo, mais pelo teu trabalho. Cara, isso faz toda a diferença. Total diferença. Cara, isso aplica para quando tu vai trocar de carro, para quando tu vai trocar de apartamento. E às vezes o cara vai pagar até mais barato, porque de acordo com a minha necessidade, ele não vai me oferecer o de 256 GB, que é mais caro. E vai ficar feliz, né? Eu vou falar, cara, você não precisa de 256 GB, tu precisa de 128. E olha só, tá mais barato. Eu prefiro garantir a venda, e que nem o teu colega fez, de vender o mais barato, mas, cara, você realmente vai tá feliz, né, com esse celular, porque faz o sentido do que você descobrir daqui a alguns meses de, tipo, cara, o tanto de memória eu nem uso, cara. Descobrir que tu nada a ver comigo. É que tu tem uma Ferrari, mas que, cara, tu poderia andar mas você uma pilota... BMW ali e, tipo, tá tudo certo, né? Isso aí.
Pô, daí então na chave de que BMW é menor que Ferrari. É porque ele tá indeciso qual que ele compra. Tá assim, né? O cartão Black, né, meu? É só passar o cartão Black lá, tá tudo certo. Sabe que é ilimitado, né? Quero complementar com uma coisa, então. Né, que a pergunta ali era qual o melhor, né? Ou qual os melhores. Eu acho que, assim, a galera já deve saber, cada modelo de negócio tem um canal diferente. Tem um canal diferente de atendimento. Acho que a gente pode deixar claro para a audiência que, assim, tem que testar aquilo que funciona melhor para a tua empresa no resultado final. Exato. Que é o quê? Agilidade, né? Um atendimento rápido e vendas. E aí a gente entra também na questão de abordagem, né, Thiago? Tipo, como... a gente meio que se adiantou aqui em algumas coisas, já começou a falar de abordagem, né? Mas, cara, tipo, né, como abordar o cliente, né? Como abordar o lead? Qual a melhor forma de abordar o lead? Se eu realmente entro em contato, se eu mando um áudio, se eu faço isso, se eu ligo direto, né? Como que eu falo com ele? A gente até deu alguns exemplos aqui, eu achei massa, cara. Eu vou aproveitar e encaixar a história do porquê que eu sou competitivo. Agora sim. Que não é exatamente o motivo... Sim, traz a pipoca, de eu ser competitivo, mas quando eu comecei a ter resultado na minha abordagem e eu fazendo questão de fazer que o lead soubesse de algumas certas coisas de mim, eu vi que eu vendi mais. Então, para mim, eu vi eu vendendo mais, fui mais competitivo e até hoje, né? Mas uma coisa que quando eu era bem novo, né? Eu comecei trabalhando no varejo, trabalhei em loja por muitos anos, eu trabalho com vendas há mais de 15 anos, então eu comecei em vendas lá por 2006. 2005, 2006. Loja. Paulo tem 25 anos, tá, gente? Nossa, comecei desse tamanho, assim, né? Com 18 ele tinha a mesma aparência. Olha, tem umas fotos aqui que o pessoal... Eu tenho uns amigos da infância que a gente tira foto hoje em dia, tá todo mundo careca, tá bem diferente. E eu diz, olha, pô, o Paulo não mudou tanto, né? Ele tá só um pouquinho mais gordo. Ele tá me tirando, né? Nossa, se a gente pegar as fotos do time comercial e eu pra ter o cabelo ali também, né? Bom, enfim, né? Mas, enfim, quando eu comecei... nas vendas, eu me lembro que eu não era um cara muito estudioso, eu simplesmente vendia legal nessa loja que eu trabalhava, porque eu era muito simpático. Eu sempre me conectei, sempre gostei de conversar bastante, então isso já ajuda, né? Mas eu comecei a ver que, olha, mas tem cliente que não me procura, tem cliente que acaba procurando fulano, tem cliente que eu não consigo vender mais, o que tá faltando, né? E por coincidência, naquela época, eu vi um filme chamado Troia. Não sei se você já viu no filme Troia, do Brad Pitt. Já. Baita filme. E o Brad Pitt também faz um baita papel, um baita ator, assim, no filme, né? Sou meio fã do Brad Pitt, tá? O cara faz uns filmes bons. Mas nesse filme tem uma cena que me marcou, cara. Além de ser bonito, né? Não, tem todo esse lado também, né? Mas enfim... Pode cortar isso aí depois, tá, Max? Ô, Max, o bicho é bonito, né? Bonito. Concordou. Enfim, não vamos entrar no tema Brad Pitt. Mas, cara, teve uma cena no começo do filme que, em resumo, é tipo assim, tem 2 exércitos... E para eles não entrarem em guerra, os 2 generais meio que combinam assim, o meu melhor soldado contra o teu, e quem vencer ganhou essa batalha. Aí o exército o A ali chamou um cara gigante, assim, o cara era um armário assim de grande, assim, né? Com uma lança gigante e tal. E o exército aqui chamou o Aquiles, que é do personagem do Brad Pitt. Só que o Aquiles não estava no exército, ele estava dormindo lá na tenda dele. Aí chamaram um menino de cavalo para chamar o Aquiles para vir lutar, porque o Aquiles era o melhor lutador, né? O melhor guerreiro. Aí o menino acorda o Aquiles e fala, tô te chamando para lutar e tal. Daí o Aquiles começa a colocar a armadura dele, só que daí o menino fala para ele assim, o cara que você vai enfrentar, ele é muito grande. Eu não enfrentaria ele. Eu não enfrentaria esse cara. Aí o Aquiles olha pro menino e fala, é por isso que ninguém vai lembrar do teu nome. Porque no final das contas o Aquiles ele fazia muita questão das pessoas saberem o nome dele. Saberem quem ele era na guerra. Ele queria que por gerações que passassem, o nome dele ficasse na história. Então isso é uma coisa que, na época, enfim, quem vai ver o filme vai ver que o Aquiles ganha e tudo mais, né? O que me marcou naquele filme? Eu pensei, poxa, cara, eu queria muito que os meus clientes lembrassem pelo menos o meu nome. No mínimo. Que as pessoas que me procurassem mais vezes na loja. Então eu fiquei muito focado em fazer um trabalho muito de especialista e repetir meu nome algumas vezes, até no atendimento. Sabe quando a gente simula, faz uma pergunta retórica, assim, tipo... Thiago, você vai me perguntar, Paulo, qual é o melhor tênis aqui para corrida se for escolher entre eles e Mizuno? Eu repetia meu nome algumas vezes. Entrando na mente do cliente. Né? Exato. E sem muita psicologia das vendas. Na verdade, eu só sei que eu preciso repetir meu nome várias vezes. É o que eu pensava, né? E muito especialista. Então, hoje em dia, entrando no tema de abordagem, eu faço questão de falar do meu nome, eu faço questão de falar em relação ao meu trabalho, um pouco do meu histórico, até para ficar bem marcado desde o início, que o Paulo não é igual aos outros, não quer dizer que ele é melhor, mas ele não é igual. E para mim isso já é o suficiente. Agora, se as pessoas falam assim, o trabalho do Paulo é igual do XYZ,
eu já fico, poxa, cara, é parecido, mas não é igual. E talvez eu não criei autoridade suficiente e não fiz uma abordagem certeira com esse tipo de lead. Legal. Exatamente. E só acrescentando, como o Paulo estava comentando ali dos tipos de abordagem, eu gosto muito de falar, né? Vendedor gosta de falar, né? Nossa. Vendedor gosta, Thiago, né? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar pra gente não falar muito. Vendedor gosta de falar, mas A assim... gente sempre brinca, né? Quando a gente vai viajar, quando a gente vai sair, a gente parece duas fifi, duas fofoqueiras. A gente foi pra Floripa num evento, a gente ficou as 2h30 indo falando e as 2 horas Mas aí é normal, cara. Eu também sou assim. cara. Eu chego cansado em casa. Demais. Mas assim, ó, é aquilo que tu falou lá no começo. Eu me coloco sempre no lugar do cliente. Eu, quando vou comprar alguma coisa, que alguém me liga, tipo, Thiago, posso te ligar pra tirar umas dúvidas? Eu já sei, esse cara é acima da média. Ou que eu pergunto uma coisa e o cara, Thiago, a gente tem que entender X, e o cara tá indo no áudio, por exemplo. Sim. Eu já entendo que o cara é especialista. Então, assim, acho que a melhor maneira, né, a melhor abordagem de tu fazer com o cliente é a abordagem que naquele momento vai passar a segurança necessária, que vai fazer ele entender que tu tá preocupado, né, em vender algo que vá ou resolver o problema ou sanar um desejo que ele tem. Eu costumo fazer muito isso aqui na aldeia. Eu dificilmente mando uma mensagem por texto, algo desse sentido. É áudio ou ligação. E a gente definiu criar um post-resto que, tipo assim, cara, se o cara estiver interessado mesmo e quiser ir pra reunião, meet. Sim, porque total. O cara tá lá em São Paulo, o cara tá lá na Bahia, tá contratando uma empresa aqui de Santa Catarina. Se ele me vê, eu consigo transmitir a segurança necessária, né? 100%. Então, isso é legal, cara. Tipo assim, eu já passei alguns possíveis fornecedores, né? E, cara, tipo, quando tu tá ali de frente com o cara tá conversando contigo numa reunião, por mais que seja distante, né? Tipo, é legal fisicamente, né? Tipo, pô, sim, tá aqui no mesmo lugar, a gente, pô, tá olho no olho, mas quando é uma venda mais a longa distância, cara, tipo, o Meet ali, pá, perfeito, porque traz esse lado humano pro negócio. E a atenção tá totalmente voltada entre eu e você. Sim. Agora, se eu trabalhar somente pelo WhatsApp, não quer dizer que... Pessoal, claro, depende do tipo de venda que a gente tá falando, né? A gente tá falando de venda consultiva, por enquanto, aqui, né? Então, se eu tenho essa oportunidade de fazer o Meet... E eu vou te dizer, tá? Recentemente, eu vendo vendedores meus trabalhando, não precisa ser tão formal mandar o Meet, tá? Eu tinha vendedor que o lead chegava... E ele ligava de primeira, não quer dizer que isso é regra, né? Mas ele gostava de ligar de primeira. E o cara já... sim, realmente, deixei o contato com vocês. Legal, eu tô te mandando o link do Meet aqui pra você no WhatsApp. Você consegue entrar ali? Vamos conversar por ali? E os caras, consigo. Então ele já ia pro Meet. Então ele nem agendava, ele já pegava o cara na linha, mandava o link no WhatsApp. Boa. E o cara entrava no Meet rápido. Aí entra na questão do calor do momento, né? Do timing, né? O timing, né? Tipo, pô, o cara, tipo, se cadastrou agora. Exato. Ele tá com tempo agora. Ele acabou de entrar. Exato. Então é um momento muito bom de... Momento chave, né? De captar aquele cliente, de entender, de conversar. Pô, ele tá aberto a conversar naquele momento. Pode falar. Vou falar porque a gente tá falando aqui sobre muito venda online, porque como é Pod Ads, né? A gente fala muito sobre leads, né? O lead que veio do tráfego, veio do Google, do Facebook. Só que acho que puxando um pouco para fora, pensando numa venda de varejo, por exemplo, tu tem ali o tete-a-tete. Né, com o cara para conversar. E aqui é a tua maior força de vendas. 100%. Tipo assim, a gente tem loja, o cara não olha no meu olho. O cara... foge, né? O cara foge, vira as costas assim, cara. Sabe o que tá procurando? Eu fico muito... Tipo, dessa forma. O que tá procurando? Nossa, cara. Tipo assim... o varejo em si, assim, eu vejo... Claro, eu não tô generalizando, Não, né? mas é que tem gente que é assim. Sim, não recebe treinamento. Ou atendimento muito neutro, que a pessoa nem tem nem emoção na voz, nem no rosto. Exato. Sabe, a pessoa nessa mesma visualização que eu tô fazendo com você, eu vou lá e te dou bom dia. Nossa, mas bom vou dia. Me apaixonar, assim. Não, é que eu fiz um olhar sedutor, desculpa. Boa cara. noite. Tirar o óculos, né? Mas sim, assim, né? Mas se o cara é meio vesguinho, daí complica, né? Mas continua, cara, desculpa. Enfim, o cara que trabalha no varejo, que tem essa possibilidade de ter um contato presencial, cara, é a melhor maneira. É a melhor maneira de ele conseguir vender na hora, porque a venda do varejo ela é transacional, né? Ela costuma ser ali na hora. Então, assim, pro varejo, que o cara vai abordar presencialmente, hoje tem até algumas vendas que acontecem pelo WhatsApp e tal, mas pra venda do varejo em específico, cara, se tu entende do que tu vende, tu sabe as dores, desejos do teu cliente, cara, se tu fizer ali
um scriptzinho com 4, 5 perguntas-chave, só pra te começar a se conectar com o cara, tu sai com a venda fechada. Eu tô mentindo? Não tá mentindo. Aproveitando essa deixa, eu gosto de falar que, falando de venda de varejo, tá? Tem 3 fatores que te ajudam a ter uma boa abordagem, ou pelo menos um bom início de atendimento no varejo. No online também serve, mas eu gosto de dar o exemplo do varejo. Primeiro, é a autoridade. O que eu tô fazendo, o que eu tô perguntando, me apresentando para o cara entender que eu sou especialista, que eu entendo desse produto que eu vendo. Isso é muito importante e é um grande diferencial. Foi uma das coisas que eu fazia quando era jovem no varejo. O segundo é naturalidade. Meu atendimento está muito robô, eu estou conseguindo conversar com o lead de uma maneira natural, como se fosse um bate-papo que nem a gente está tendo aqui, sabe? E também empatia. Só que empatia é uma empatia real. Aquela empatia de a pessoa entrar e veio ver um produto e eu entender. Ele está vindo aqui para resolver uma dor ou ele está vindo para resolver um desejo? Então, que tipo de pergunta que eu vou fazer quando eu consigo identificar se é uma dor ou se é um desejo? Se a gente consegue trabalhar esses 3 fatores, eu tenho muito mais chance que a pessoa vai converter comigo. Com certeza. Eu gosto de fazer perguntas que apenas especialistas fariam. Eu dou um exemplo do varejo que eu gosto de dar o exemplo, cara, é tipo assim, ó. Quando eu vou comprar um tênis, vamos supor que eu entrei numa loja e quero comprar um tênis de corrida. Tem 2 situações que pode acontecer. Eu cheguei na loja, vou falar, vim ver um tênis de corrida. Aí o vendedor fala, legal, tal. Eu tenho aqui da Adidas, da Nike e mostro o paredão de tênis. Ou ele vai falar, que cor que você quer? Ou já tem algum modelo em mente, é mais ou menos esse é um atendimento padrão que um cara faria, que é um atendimento, digamos que mediano. Agora tem o atendimento de especialista, que é a mesma situação. O cliente chega, vem ver um tênis de corrida, e o vendedor recebe ele, bom dia, boa tarde, pô, legal, cara. Mas primeiro, antes de eu te mostrar os tênis, qual que é o teu tipo de pisada? É pronada ou supinada? O cara vai dizer... O cara não sabe, mano. Ou o cara entende, ou ele vai dizer, cara, o que é isso? Pronto, tá feita a venda. Agora eu vou educar o cara. Tá feito. Então, se você corre na rua ou corre na esteira? Exato. É? Então, se o cara já entende, ele vai falar, é supinado, ele já vai achar diferente. Ó, geralmente não me perguntam isso. Nem site, tem muito site que vende vários modelos de tênis, eu digo porque eu corro, e os caras não colocam especificação se é pronado ou supinado. E explicando para quem está escutando, né? Supinada quem pisa para fora e pronada quem pisa para dentro. Então foi nessa aí que eu detonei meu joelho, Thiago. Com Pode certeza. Ser. O vendedor te vendeu errado. O vendedor vendeu o tênis errado. Era supinado e era para ser pronado. Pode ser, acontece, cara. Eu me lembro que até na minha época de varejo eu via vendedores oferecendo tênis pronado pro cara que era supinado ou neutro. Depois eu quero dar um exemplo. E machuca bastante. Mas em resumo, fazendo essa pergunta e educando o lead, caso ele não saiba sobre isso, ele já vai confiar que o Paulo vai mostrar o tênis correto. Olha só a diferenciação do cara comprar na minha loja do que nas outras lojas do shopping. Se o Paulo, que é o especialista que sabe sobre tipo de pisada ou tipo de solado e assim vai, né? Exatamente. Vou dar um exemplo, aproveitando que a gente tá falando de varejo. Isso já faz muito tempo, foi quando a Laurinha tava querendo nascer. Não faz tanto tempo assim. Não, já vai fazer quase uns 3 anos. A Marina disse assim, a gente tem que comprar uma chaleira elétrica. E assim, putz, comprar. O golpe. Não, quem gosta de gastar, né? Quem gosta de gastar? Chaleira elétrica, você pode colocar a panelinha ali, tudo certo. É o que o cara pensa, né? O homem é mais prático, mas tipo assim... Ela já começa, vai gastar menos gás. a linha de raciocínio... A linha de raciocínio que eu quero seguir nesse exemplo é que assim, ninguém gosta de gastar. Mas tem alguns momentos que tu precisa gastar e tu entende, claro. Vou ter que comprar. E eu fui assim para aquele dia, para comprar chaleira elétrica. Só que eu fiquei feliz, porque eu imaginei que gastaria Y e eu gastei menos. E eu gastei menos por uma pergunta que o vendedor fez. A gente chegou na loja, aqui no centro de Criciúma, que eu não lembro qual era. Mas a gente entrou, tal, mas com a barriga daquele tamanho, né? Tá andando pros lados, assim, se ela ouvia aqui, parece um pinguim. E ela falou pro cara, queria ver uma chaleira elétrica e tal. Aí o cara sempre, vem comigo que eu vou mostrar as opções pra vocês. Nisso a gente entrou num lado, entrou no outro e tal. Ele disse assim, antes de eu mostrar aqui, eu só queria entender o seguinte, porque a gente tem modelos que servem pra isso, pra aquilo e tal. Vocês pensam em usar a chaleira elétrica exatamente pra quê? É pra fazer um café, pra isso, aquilo, assim... Cara, eu quase convocou o cara pro teu time de vendas. Exato, tipo assim, cara... Pra esquentar água, irmão. Tipo Nossa, assim... o cara é bem grosso, né? Não, mas tipo assim, tem gente que a gente sabe que pode responder isso. Sim, mas daí, é exceção, né? Exceção, mas tipo assim, a hora que ele perguntou aquilo ali, eu assim, cara... Daí, beleza, daí a Marina começou a falar assim, não, assim, ô mestre, porque minha filha vai nascer e tal, daí tem a questão da água que tem que ser fervida pra fazer a mamadeira. É mais por isso, café, essas coisas aí tá dominado. Ele assim, não, tinha, tipo assim, chaleira de 250, de 300, umas de 120, não sei o que. Assim, até uns 150 eu já pensei, vai. Ele falou, não.
Pode levar isso aqui, ó, R$69,90, vai resolver o teu problema. Assim, cara, muito obrigado. Onde é que eu pago? Boleto ou cartão. Tá entendendo? É isso aí. Porque ele entendeu a minha necessidade. E ele também entendeu voltando pro tema, como virar um cliente recorrente, né? Pagante. Com certeza, pô, eu quero comprar tô falando aqui dele. Volta tá lá. entendendo? Volta lá. E eu tô aqui falando dele, tipo, 3 anos depois. Isso ficou marcado. Só não lembra que loja é, mas ele volta complica, lá. né? O nome do cara eu lembro. Everton. Boa, vou lá Mas no eu não centro. Everton, se estiver ouvindo, manda currículo que... Mas a loja eu não lembro, Se o Everton estiver escutando, ele tá com boas oportunidades aí de trabalho. Exatamente. Liga pra aldeia. Eu já convoquei vendedor assim, cara. Eu tirei da loja e gostei tanto do atendimento do cara, achei o cara... Mas vocês estão entendendo? Tipo assim, ó, não é difícil. Não. É só fazer o que precisa ser feito, né? Mas eu acho que também daí já entra em outro assunto, que às vezes os caras não têm treinamento. Não... Ah, Enfim, sim, tem aí outro já fator. é assunto pra outro... É. Pra outro... Podjets. Massa. E, enfim, a gente conversou sobre várias e várias coisas, né? Não chegamos nem na metade. Vamos fazer um parte 2 aí. Parte 2. Corta aí. Mas, cara, Paulo, né? Enfim, o que tu considera como mais importante, assim, tipo, pra conduzir a primeira conversa, o contato inicial? É tipo, cara, né, realmente, como conduzir a primeira conversa? O que tu realmente tenta... Como tu trabalha nesse sentido? A primeira vez que eu falei com o lead, no Isso. caso. Contato inicial, né? Contato inicial. Que muita gente tem medo da rejeição. Com nessa certeza. hora, né? Nós como seres humanos, a gente é animal, então a gente tem aquela coisa do receio de ser rejeitado, né? E às vezes, por eu ter esse receio, eu não vou tratar da melhor maneira o lead. Porque eu tenho medo de... É a mesma coisa que o consumidor. O consumidor, ele não compra, isso daí é uma pesquisa brasileira. Tem muita gente que não compra em lojas que nunca compraram antes, lojas novas, com medo de ser mal atendido. Porque prefere sempre ir nos mesmos lugares, que é o caso do cliente recorrente, né? Ele sempre vai nos mesmos lugares, né? Agora, quando a gente está falando de alguém novo pela primeira vez, eu acho que entra muito naquilo que eu falei agora há pouco. O que eu posso, nas primeiras perguntas, perguntar para ele ou começar a conversar nessa conversa, nessa abordagem, para o cara entender que eu sou especialista, que eu entendo muito do meu nicho, para ele entender que eu tenho empatia pela situação dele. A pisada pronada ou supinada, Exato, né? daí é cara, a parte do especialista. Tu mostra que tu é especialista no negócio. Exato. Tu mostra que tu sabe o que tá falando, tu sabe o que tá vendendo. Perfeito. E a empatia para eu, de acordo, fazer um espelhamento ou conseguir usar um tom de voz de acordo com a situação que ele veio. Tem gente que vem abafado. A empatia da chaleira, né? Da chaleira. Cara, pra que tu precisa da chaleira, né? Perfeito. Não, então, se tu perguntasse assim, eu ia xingar o cara. Mas vamos supor que a pessoa chega pra mim falando de uma dor. Pô, isso aqui aconteceu comigo e eu preciso resolver. Eu vou na mesma linha. Cara, pô, que droga que aconteceu isso com você. Mas fica tranquilo, vou te ajudar. A gente vai resolver esse teu problema. Então, minha maneira de lidar é diferente quando é dor. Agora, quando o cara vem com desejo, eu vejo que é desejo, que eu estou usando uma empatia de identificar desejo, eu já vou com uma emoção mais positiva. Quero tocar de celular, quero comprar uma coisa nova. Pô, que legal, cara. Isso que você está procurando é muito interessante, vai te ajudar bastante mesmo. Vamos lá, vou te mostrar. Então, a empatia no atendimento. E para finalizar, é a parte da naturalidade. Eu gosto de deixar bem claro na minha comunicação com o lead que você pode confiar em mim, eu vou ser transparente com você, eu não vou te empurrar nada. O que eu posso falar para o cara entender isso? Para ele entender que, pô, você está em boas mãos, cara. Uma das coisas que funciona muito é lá no início de uma abordagem, você usar algum tipo de quebra-gelo, alguma coisa um pouco informal, para o consciente e inconsciente do lead trabalhar ao meu favor. E gerar uma conexão. Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente fala da psicologia das vendas, do inconsciente, o nosso inconsciente ele não é racional. Eu, às vezes, vou com a cara do Max, só que o meu consciente não está pensando assim, por que eu vou com a cara do Max? Porque ele vê a mesma série que eu, porque ele grava legal, porque ele edita legal, porque ele tem uma empresa bacana. Tem um assunto em comum. A gente tem assunto em comum, mas o meu racional, o meu consciente não pensa dessa maneira. Agora, o meu inconsciente está pensando isso. Eu tô vendo que se, eu conheci o Max hoje, o cara é legal, a gente conversou de alguns assuntos e é por isso que eu me conectei bem com o cara. O meu consciente está trabalhando isso, né? Agora, o que eu posso fazer quando eu vou trabalhar uma venda para o consciente e inconsciente do cliente gostar de mim? Aí vem essa parte da empatia, da conexão da autoridade, do tom de voz. Se eu demonstro confiança para ele no que eu tô falando, o inconsciente dele tá falando o quê? Pode comprar com o Paulo. O Paulo é um cara de confiança. E o racional, às vezes, também. E também umas perguntinhas básicas e simples, eu acho que funciona muito legal. Tipo, claro. Eu conectei com bastante pessoas já
Tipo, eu não sou vendedor, né? Mas, cara, tipo, quando tem eu estudo bastante, né, sobre pessoas, sobre como lidar com pessoas. E eu testava bastante o seguinte. Quando eu começava a conversar com uma pessoa nova, tal, eu ficava sempre atento aos detalhes. Cara, o que essa pessoa vai falar? Tipo, o que essa pessoa vai falar de detalhe que eu posso pegar e, tipo, conectar com um assunto em comum. E, cara, eu já fiquei amigo de muita gente, já conversei por muito tempo com muita gente, cara, só criando conexões assim. Legal. Entendeu? E, tipo assim, por exemplo, né, vamos supor que eu não conheço o Thiago. Cara, pra quem não sabe, eu e o Thiago, a gente teve filho... É um caso antigo. Praticamente na mesma época, né? Não foi combinado? Não foi combinado, né? Não foi nada. Mas, cara, tipo assim, ó, o que eu faria com o Thiago? E aí, Thiago, tudo bem e tal? Pô, onde é que tu mora, cara? Já começaria nesse sentido. Eu moro em tal lugar. Pô, cara, legal, moro lá pertinho também. Tu conhece conhece o fulano, conhece o ciclano. Tipo, quando a gente já vai gerando conexão. Quando vê, tipo, tu encontra... E, cara, isso não é só próximo também, né? Tipo, pô, eu falei do exemplo ali. A gente teve filho perto, né? Mas, por exemplo, o cara lá do outro lado do Brasil. Né? Eu começo a perguntar, e aí, cara, tens família, tal, né? Pô, eu tenho filho de 6 meses. Pô, cara, eu tenho filho de 2 anos, cara. É muito legal, é muito massa. O primeiro 1 ano ali é o mais difícil, né? Daí o cara, ou alguma coisa sazonal, né? Tipo, época de Copa do Mundo, a gente fazia perguntas sobre, vai ver o jogo depois, o Brasil tá complicado. E meio que assim começa a desabafar junto com o cara. Sim. Se eu falo de alguma cidade que tem um time de futebol que é muito específico, né? Eu posso usar, pô, cara, tu é torcedor do time tal e tal. Por quê? Porque eu gosto do time, cara, é um time legal. Enfim, se conectar, não precisa falar que é do mesmo time, né? Dá pra ver que é mentira. É igual que, é Grêmio ou Inter ali no Rio Grande do Sul. Mas, cara, a gente sempre tem chance de conexão. Um exemplo que eu vou dar, que aconteceu uma vez comigo, eu já era diretor de uma agência. E, por acaso, era uma sexta-feira e eu fui com a camisa do Palmeiras. Porque o Palmeiras, cara, ou tinha ganho a Libertadores, ou o Brasil, a gente ganha muita coisa. Só né? o Mundial que não, né? Ainda bem que ele não foi com a do Vasco. Porque na época que a gente ganhou o Mundial, eu não era nascido ainda. Tá? Mas, enfim, eu não tinha nenhuma reunião com o cliente programada, até porque não tinha muita mais reuniões com clientes, né? Enfim, não era muito, muito recorrente. Mas aconteceu uma situação que o vendedor não podia participar e eu tive que participar, né? Tipo, não, eu participo. Mas aí, quando eu ia começar a chamada, eu abri a câmera, eu olhei, putz, tô com a camiseta do Palmeiras. Peraí, deixa eu olhar. Eu olhei no CRM da onde que os leads eram, DDD, 11. Eu pensei, bom, é de São Paulo. São 2 caras, eram 2 sócios. Eu pensei, cara, vai ser muita sorte se os 2 caras são palmeirenses. Eu não vou começar bem, né? Porque eu já vou começar a camisa do Palmeiras. Mas eu pensei, bom, mas eu vou usar isso ao meu favor. Quando abriu a câmera, me apresentei, eu sou o Paulo, diretor aqui e tal, beleza. Daí eu falei, cara, vocês estão em São Paulo? A gente está em São Paulo. São Paulo capital? Então tá. Eu devo ter muita sorte se vocês 2 são palmeirenses, né? Aí eles falam, não, então provavelmente um de vocês é corintiano e o outro é São Paulino. Eles, exatamente. Enfim, eu vou fazer uma proposta muito boa para vocês querem comprar com um palmeirense que nem eu que tô com a camisa. Daí os caras deram risada, eles já falaram, você vai ter que me dar um desconto. Já deu uma interação legal. Então eu usei algo que não estava a meu favor. Já quebrou o gelo, né? Já quebrei o gelo. E ainda expliquei e contei um storytelling pra ele. Cara, hoje eu não estava programado para minha reunião, vim com a minha camisa do Palmeiras, porque a gente ganhou o campeonato, dei uma tirada de sarro deles e tal, mas usei isso como conexão. Então, eles entenderam, às vezes eu detesto palmeirense, mas eu fiz uma conexão legal, eles, não, vale Paulo, a pena. Só me intrometendo para te concluir ali, era um dos pontos que eu ia falar. Eu gosto muito de deixar o cliente extremamente confortável. Exato. Do outro lado, que a partir do momento que tu deixa ele confortável, tu consegue conversar bem. Sim. Ninguém gosta de conversar rápido, ninguém gosta de ter uma conversa ruim, ninguém gosta de responder questionário, né? Isso é um bom ponto. Então, acho que uma das respostas para aquela pergunta, até porque a gente já falou bastante coisa relacionada, seria isso, sabe? Tipo, sobre deixar o cliente confortável e ter a naturalidade, enfim, tudo que tu comentou, né? Pra seguir uma boa abordagem. Isso aí faz total diferença, total diferença mesmo. Mas vamos lá, Paulo, seguindo o cronograma. Antes que o Max expulse a gente aqui do podcast. Paulo, eu queria saber, assim, tipo, a divisão,
de visão ali da venda, né? Qual é a tua opinião, cara? Tipo, fazer a venda em 2 etapas, em uma etapa. Eu sei que depende do caso, né? Mas assim, tipo, no caso de uma venda consultiva. Legal. Né? Qual a tua opinião? O que tu vê? E também o número ideal de reuniões com o mesmo lead, né? A gente vê ali a cadência, né? Tipo, eu prefiro fazer, sei lá, se o cara não fecha ali no primeiro momento, mais cara, 2 reuniões, mais 2, 3 reuniões, né? Um contato no WhatsApp, um e-mail e tal, pra lembrar que tu tá ali, né? Enfim. Claro. Então eu queria... Cara, conta um pouquinho da tua opinião e da tua experiência sobre esses 2 pontos aí pra gente. Legal. Eu acho que assim, olhando só pro nosso lado, o cenário ideal é sempre a gente fazer uma reunião e fechar. É o melhor cenário, né? Eu acho que o Thiago tá de prova disso, que se a gente puder trabalhar dessa maneira, ok. Só que, como eu disse lá no começo, depende de eu pensar muito mais pelo lado do cliente, se realmente vou agregar, para eu poder analisar se eu tenho possibilidade de fechar no ato. Então, depende de alguns fatores. Depende se o único decisor está nessa primeira reunião comigo, que vai fazer sentido e a decisão é somente dele. Então, isso são informações que eu posso tentar coletar antes, no agendamento, se perguntar se ele tem mais um sócio, alguém que ajuda em decisões e tudo mais, ou se eu tenho um time de pré-venda de a gente ter essa informação, né? Para eu ver qual que é a possibilidade que eu tenho de talvez fechar numa primeira reunião, que realmente é o cenário ideal. Reunião de 15 minutos ainda. E de o cara, quais são os planos, aí se paga, né? A gente sofre uma venda às vezes, né? Que é a coisa mais maravilhosa. Eu brinco com o Thiago que às vezes tem venda tão fácil que ele nem merece comissão. Nem merece comissão, nem merece né? comissão. Não foi nem difícil. Não vou nem falar. Não, a gente merece, cara. A gente merece por tanto pelas outras sofridas, né? Exatamente. Então, pensando pelo nosso lado, se o timing tá perfeito e o decisor tá na linha e ele viu sentido no trabalho, eu tenho que ser closer de, cara, agora eu vou te passar, vamos supor que é uma venda consultiva que eu trabalho com tipo de plano, né? Tenho esses 3 planos, qual que é o melhor cenário para você? No momento, o cara fala, para mim eu imaginaria o plano B, plano intermediário. Legal, cara, então eu vou precisar dos teus dados para a gente dar sequência, pode clicar ali, link de pagamento e pagamento. Então eu já direciono o cara, eu não vou perguntar para ele, tá, então vou te mandar uma proposta e vamos conversar na sexta-feira. Tu tem certeza que tu quer comprar? Já tive vendedores que tipo assim... Tu tem certeza, cara? Mas você não vai me trazer nenhuma objeção? Não quer pensar aí um pouquinho? Pensa um pouquinho. Sério essa? Sério? Nas antigas até do teu tempo, acho. Sério que... mesmo? Sim, o cara tava aprendendo e a gente ensinou o cara, no final o cara vai trazer uma objeção, você vai contornar e tal, e ele com a linha do cliente. O cara, então tá, eu quero dar sequência dele. Tá, mas você não tem nenhuma objeção. Ai, cara. Essa... E vendeu, tá? Vendeu. Eu já pensei, é uma pergunta pra usar. Rendeu, né? Mas enfim. Eu costumo usar. Fui tão bom que tu não tem nenhuma objeção mesmo. Eu sou bom mesmo, né? Eu costumo usar, tipo assim, encerrei e tal, cara. Tu entendeu isso aqui, tu imagina isso funcionando pro teu negócio, daí o cara vai falar uma, duas Pega coisas. uns 3 sim, né? Que isso, a gente tem uns exatamente. Assim. E aí depois eu entro com uma, cara, agora que tu, beleza, disse que o investimento tá ok, tá dentro, tu se imaginou e tal, qual que é o próximo passo pra te tomar essa decisão e a gente iniciar o trabalho? Boa. Pronto. Eu costumo usar muito isso. Claro. Né? E funciona bastante pra mim. Então, pra quem trabalha com vendas semi-complexas, que exigem reunião e tal, essa é uma boa pergunta. Agora, levando uma outra consideração, eu não estou com o único decisor na linha, tenho outro sócio. O outro sócio, às vezes, também tem mais autoridade ainda. Talvez eu não vou ir tão persistente para fechar no ato, porque a gente sabe que é uma discussão que ainda vai ter que rolar. Eles ainda vão ter que alinhar alguns pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que sair dessa primeira reunião com pelo menos uma data agendada. Isso é uma regra das vendas, assim. Eu não posso deixar muito aberto na decisão na mão dele de tipo, legal, conversa com o teu sócio e depois me chama. Já deixar agendado o follow-up ali. Exato. Uhum. Então, eu concordo com ele que é legal ele conversar com o sócio. Às vezes não tem sócio nenhum. Então, eu também vou dar uma investigada. E geralmente, o que eu faço? Legal, conversa com o teu sócio, assim, eu concordo que é uma decisão importante vocês conversarem. Mas, cara, você conhecendo o teu sócio, tem algo que você acha que ele pode perguntar ou falar que iria impedir da gente seguir? Porque, às vezes, a objeção não é o sócio, a objeção é ele. Sim. Só que ele vai usar o sócio. Que nem a gente fala assim, minha mulher não deixou, minha mulher não... Mas no final das contas, é a gente. Vou ver se a minha mulher quer que eu vá, mas quem decide sou eu. Exato. E às vezes ele vai falar, vai falar, talvez meu sócio ache o valor alto. Ou às vezes meu sócio não vai aprovar esse orçamento. Meu cachorro vai comer orçamento. Mas enfim, aí eu descubro que, talvez eu não vá vender por causa dessa objeção. Então aí sim eu começo uma etapa de contornar a objeção em si, que é um outro tema de podcast, né? Nossa, objeção. Mas enfim, aí sim eu vou fazer questão de vamos conversar com o teu sócio e quando que você vai conversar com o teu sócio? Ele vai falar, vou conversar amanhã. Legal, então amanhã no final da tarde estou com horário livre na minha agenda, vou te mandar o link aqui, a gente pode estar junto com o teu sócio
Mas enfim, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então eu sempre tenho que sair de uma reunião com a hora agendada. Às vezes o cara não vai ter essa agenda, ele não sabe exatamente quando vai falar com o sócio, mas pelo menos alguma previsão eu tenho que ter. Aí ele já tá dando migué, né? Pode ser? Aí ele já tá dando migué. É porque Pode assim, ser. ó, se tu... Vamos lá, pra gente encerrar esse assunto Sim. e ver se o Max vai deixar a gente gravar mais. Ele já cortou ali. Já desliga o Na disjuntor. verdade, lá. ele nem tá mais gravando, a gente Tá só disfarçando, mas tipo assim, ó. Acho que o vendedor tem que entender isso. Em qualquer tipo de venda transacionada, né? Sim. E aquilo vai. Tu conversou com um cara. Ele tem a dor que tu resolve, a necessidade que tu resolve. Ele tem a característica de compra necessária, ele tem grana pra comprar. Uhum. Por que tu não vai fazer um follow-up? Não é... Por que tu Às não vezes. vai perguntar qual que é o próximo passo? Por que tu não vai fazer um novo Exato. agendamento? Entende? Eu costumo fazer muito isso assim. Pô, o cara tem perfil, tá massa, follow-up. Agora, se eu entendo que o cara tá despreparado, desalinhado, a gente orienta e beleza. Não gasta tanta energia. Entende? E assim, Mas assim, se o cara tem perfil, mano, Fecha? fecha. É. pois Tu é. pode ajudar o cara, tu vai transformar a empresa do cara, no nosso caso, né? Por Sim, exemplo. Mas assim, ó, tipo, beleza, eu vi que o cara é alinhado, o cara tem perfil, né? E, cara, por que ele não fechou ali no momento? Né? Então eu marquei o follow-up, fui lá pra reunião. Cara, eu continuo insistindo no follow-up, continuo marcando a reunião. Até quando? Até quando que eu fico enchendo o saco dele? que geral- Começa a encher o saco. Mas né? assim, geralmente o que acontece no processo natural, se o cara não tá interessado, ele não aparece no follow-up. Ele até meio que marca com você no ato ali, mas depois ele vai falar pra você, eu tive um imprevisto, não vou conseguir, e o cara dá uma enrolada. Mas isso é terrível pra gente. Eu prefiro um não bem definido de tipo, não vou te contratar por Y ou X, do que o cara me enrolar e Enrolação, sumir. né? Ninguém gosta de Enrolação. enrolação. E eu, se eu tenho autoridade e conexão suficiente com o lead, eu posso perguntar, cara, eu sei que você tá bem ocupado, mas me fala, o que tá faltando? Me responde, até para eu entender e melhorar meu processo. Aí o cara vai falar a verdade, olha, não fechei porque eu fechei com uma outra agência ou fechei com outro profissional. Independente de qualquer coisa, o cara vai me falar a verdade. Então eu não acho que existe uma regra de que é ideal 2, 3, 4, 5 reuniões. Na verdade, é ideal que faça sentido o follow-up. Follow-up, o retorno realmente faça sentido, que a gente vai tirar dúvida, a gente vai ver os planos de novo, eu vou poder explicar novamente, quer dizer, para você ir para o teu sócio. Então faz sentido essa outra reunião. Uma das coisas que, puxando não para venda consultiva, mas muita empresa que manda orçamento, tem algo tão simples que eles não fazem, que o cara pede um orçamento, o cara manda por e-mail o orçamento, mas não tem nenhuma chamada para ação para fechar depois. Tá aqui o orçamento. Tá aqui o orçamento. Aí o cara manda o WhatsApp pro cara, às vezes até manda um áudiozinho. Ô, João, mandei o orçamento, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida me chama. Qualquer coisa E me deixa chama. lá na mão Cara, do nunca cara, mais chama. do lead. E, cara, isso é interessante no varejo. Tem estudo aí que pro e-commerce, né? Tipo, enfim, tem muita loja. A maioria não faz uma recuperação de carrinho. Ah, nossa. Uma recuperação de carrinho de compra. Porque, enfim, tem estudos que mostram, né? Até acho que foi o Google que fez, não sei, não me recordo. Mas, cara, tipo, tem estudos que falam que em 1 hora, né? Se o cliente não comprou, a chance dele não comprar aquele produto é quase 100%. Né? 100% de chance que ele não vai comprar o teu produto. Se ele não comprou em 1 hora, ele entrou ali, cara, adicionou no carrinho, até se cadastrou, adicionou no carrinho. Então a loja ela tem 1 hora, né, para enviar um cupom, enviar um produto de novo. E, cara, você esqueceu aqui o teu carrinho abandonado, né? Vai lá, volta ali no site, já manda o link. Ou interligar com outro produto. Cara, isso aí converte muito. Isso aí converte muito. A gente conseguiu recuperar em mais de 10%. Mais de 10% o carrinho abandonado de uma loja em menos de um mês. Nossa. Entendeu? Cara, e tipo assim, era Com uma dinheiro na estratégia mesa. Cara, tão, era pô, dinheiro na óbvia, mesa. né? Dinheiro tava na mesa. Tinha dinheiro na mesa ali e, pô, uma simples estratégia, né? De, tipo, pô, ir lá e fazer um follow-up, né? Porque, querendo ou não, é um follow-up. É um tipo de Cara, follow-up, se a gente tipo, for pensar. ou mandar um WhatsApp, né? Tipo, a loja virtual mandar um WhatsApp, enfim. Cara, Um exemplo que eu acho que eu consigo me assemelhar nisso, até nessa solução, né, na diretoria que eu estou agora da Numos Cashback, é uma solução, um sistema de cashback, para lojista principalmente, para varejo. Numos, patrocina nós aí. A gente coloca ali na tela depois, né? Não, a gente pode tirar meu cachê, não tem problema. É que é uma estratégia bem simples de fidelização. Tu pega o histórico da tua loja, clientes que não compram há mais de 60 dias, e você manda o cupom pro cara de tipo assim, cara, eu vi que você não vem aqui há um bom tempo, mas assim, para te incentivar a voltar a ser nosso cliente, voltar na nossa loja, tá aqui R$50 de cupom para você vir gastar, mas é válido até sexta-feira. Imagina.
Então o cara... Chamada pra ação. O cara não comprava mais, estava parado lá, porque há mais de 60 dias que não compra. Então não é aquela coisa assim, eu tô dando R$50 de cupom para um cara que daqui a pouco ia vir aqui e gastar o valor cheio. Não, o cara tava abandonado. Perdido, a base tava parada. Mesma coisa que o carrinho abandonado. Então tem muita estratégia que dá para fazer para o cara voltar e realmente conecta. O que aconteceu comigo uma vez, eu tava comprando uma camiseta, daquelas camisetas inteligentes que não desbota e tudo mais... Vocês estão ligados? Não fala. Eu até me cuidei. Que não coube num certo cidadão aí. Nossa, o corte é muito pequeno, Tive que comprar o G, o braço um baby look. Não coube. Mas o que aconteceu comigo? Eu coloquei no carrinho a camiseta preta, só que quando eu tava olhando lá no site, eu também coloquei no carrinho a camiseta branca e depois eu tirei. Porque eu pensei, bom, essas camisetas não são baratas, né? Não é camiseta popular. Não é de 50 pila. Não. Aí vou levar só a preta. Porque eu quero testar se o corte é legal, se a marca é boa mesmo, enfim. Beleza, coloquei lá, lancei pra pagar. Abrir um pop-up. Tem certeza que você não quer levar a camiseta branca também? Olha se você só. levar junto com essa compra, você vai ganhar 30% de desconto na segunda peça. O follow-up. Follow-up. Então ali apareceu já com a soma. Tipo, eu compraria numa camiseta X e com a camiseta branca Y e com 30%. Daí eu fiquei olhando, já ia parcelar em 2 vezes essa jossa mesmo? Então parcela em 2 vezes. Sim. E eu comprei, cara, 2 peças. Aí detalhe, depois você, beleza, tu comprou, aí depois você recebe um e-mail. Cupom de segunda compra. Exato. Os caras já fazem upsell na sequência. Já faz upsell na sequência. Mas enfim. Ô, Gustavo, só pra concluir aí e a gente também ir pra próxima pauta, uma coisa que eu iria complementar disso, que o Paulo acho que tem muito essa sensibilidade também. A partir do momento que tu conversa com o cliente, seja presencial, online, enfim, qualquer modelo de venda, a partir do momento que ele não fecha contigo naquele primeiro momento e que tu precisa marcar um follow-up, se ele não aparece na sequência de follow-up, é porque alguma coisa na venda não fez sentido. E aí 100%. É um gargalo no processo de venda do vendedor que não soube identificar. Às vezes até não foi o próprio vendedor, mas sim não era prioridade para o cara naquele momento. Né? Então, e eu também não deixei claro, a minha conexão não foi suficiente boa com ele para dar liberdade para ele me falar que não fez sentido. Exatamente. Que eu prefiro que ele me fale que não consigo investir agora, ou não faz sentido minha empresa por Y, X e Z. E eu concordar às vezes com ele. Tipo assim, cara, se você não viu, realmente funciona, eu também concordo, talvez não é o momento. Que eu também não quero vender para um cara afobado. Se eu estou vendendo uma solução, né? Tipo um serviço, né? Então, perfeito. Isso e também um gatilho de compromisso, que funciona muito para pré-venda. Isso é legal. Isso é muito interessante, que é o quê? Eu marquei o horário de um follow-up ou primeira reunião com um vendedor meu. Se eu não faço um gatilho de compromisso, tem muita chance de dar no show, do cara não aparecer. Por quê? Porque ele não está com a mesma dor no peito no dia seguinte ou na semana seguinte que foi marcado. Agora, o gatilho de compromisso é quando eu marco o horário, pode ser eu mesmo com o vendedor e falo, beleza, João, tá marcado amanhã às 14 horas aqui, coloquei na minha agenda, tô com a agenda um pouco apertada, mas eu consegui encaixar, né? Uma pequena escassez de horário, né? Mas eu vou te pedir uma gentileza. Se amanhã você vê que que aconteceu um imprevisto e você não vai conseguir aparecer às 14 horas, cara, vou te pedir a gentileza que você me avise, até para eu me recolocar na minha agenda aqui e não me atrapalhar. Pode ser? Você consegue fazer isso para mim? Todos eles falam que sim. O cara se sente até mal se ele não vai na reunião, né? Compromisso. Então, às vezes, ele vai até aparecer, tipo, às vezes aconteceu alguma coisa e tá meio atrefado e pensa, vou adiar a reunião. Putz, mas eu não avisei o cara antes. Então, eu vou participar. Então, ele aparece e eu tenho mais uma chance de fechar negócio. Legal. Né? Esse lance do compromisso é bem interessante também, porque, enfim, quem vende high ticket, né? Tipo, cara, 10, 15 mil produtos, né, mais elevados, normalmente são mentorias, né? Ou até serviço. Ou até, tipo assim, cara, consultoria, comprar um apartamento, comprar uma casa. Tipo assim, como é que a galera faz pra gerar esse compromisso? Tá, beleza. Né? Tipo, cara, tu tem vamos fazer uma pré-reserva aqui. Então, tipo, não é um valor nem muito alto e nem muito baixo. Legal. Pra ele, tipo, né, meio que, cara, paguei um troquinho ali, nem vai fazer diferença. Então tem que ser na média, né? Tipo, sei lá, R$500. Sim. Beleza. Pô, R$500 não é nem muito alto pro cara, né, que tá comprando um produto, sei lá, de 15, 20 mil e nem muito baixo, né, de, sei lá, 50 pila. Mas pega o compromisso do cara. Beleza, então, cara, eu vou participar da reunião porque eu paguei esses R$500.
né? E eu posso ganhar de volta, receber de volta, se caso não for aprovado, se caso não... Sim. Então, cara, compromisso ele funciona muito bem. E dá pra encaixar no negócio, cara. Dá pra encaixar no nosso, dá pra encaixar no teu, dá pra encaixar no monte de qualquer de maneira negócio. dá pra encaixar. Então, às vezes, tem que sentir na pele em relação a valor, ou sentir pelo menos no compromisso de que a minha conexão é forte o suficiente pra você me avisar caso não aconteça. Eu prefiro que a pessoa me avise e não apareça, porque imprevistos acontecem, né, pessoal? Exatamente. Do que às vezes eu ficar lá esperando e eu mandar o WhatsApp, pô, cara, tô no link aqui, o cara, putz, cara, vamos reagendar. E, tipo, o cara nem ia me avisar. Nem lembrei, putz. Massa. Mas, Paulo, bom, tava bom o papo, né? Cara, que massa te receber Podcast, aqui. Ô Max, próximo tem que ser 5 horas. 5 horas de podcast. Senão o público também cansa da nossa voz, cara. Mas faz um parte 2 aí. Segunda temporada. Segunda temporada. Não, vai ter várias temporadas. Mas, ô Paulo, cara, queria que pra gente finalizar aí, que tu desse 3 dicas, né? 3 dicas. Ainda bem que a gente mandou a pauta pra ele, né? Senão ia ser tudo de surpresa. Pô, eu recebi a pauta, mas vou te dizer que eu não lembro qual que era dessas 3 dicas. Nem mas leu. Aqui no improviso. Nem leu a pauta, só falou aí. Ok. Eu domino tudo isso aí, tá ligado? Mas, cara, eu queria que tu desse aí 3 dicas do que não fazer na hora do atendimento. Boa. Que é a tua especialidade, cara. Porque assim, do que fazer a gente já falou, né? Agora do que não fazer. O que não fazer. Pô, cara, até legal. Gostei dessa pergunta. Primeiro... Obrigado, foi eu que fiz. Boa. O que eu não posso fazer no atendimento? Quando a pessoa vier com algumas dúvidas a respeito do meu serviço ou produto, eu não posso encarar dúvidas como objeção. Porque tem muito vendedor que entra na cilada que você está me fazendo várias perguntas de dúvidas, né? De condições, alguma coisa assim. E eu fico um pouco nervoso e eu encaro como objeção e eu já quero solucionar todas as tuas dúvidas ou objeções te entregando muito mais. Te dando desconto, condição. Eu estou colocando todas as cartas na mesa ao mesmo tempo. E eu fico afobado. Aí quando chega lá no final, que é o fechamento, eu não tenho mais nenhuma carta na manga. E aí você ainda vai pedir um desconto. E por causa das tuas dúvidas... E no problema nem era desconto. Ele tava com algumas dúvidas e tipo, mas será que isso funciona mesmo pra mim? Mas o que você vai fazer se acontecer isso aqui? E eu tô lá pensando, putz, é um cliente difícil, o cara já tá com um monte de pergunta, é um monte de objeção. Não é da objeção, é da dúvida. Sofre por antecipação, né? Então a gente se sofre por antecipação e fica nervoso. Então essa é uma primeira questão. Outra questão é eu falar mais que o meu cliente. Eu não posso... Eu começar uma palestra aqui com o cara. Né? Que nem a gente falou lá no começo. O cara veio falar de uma solução minha e eu já vou lá e abro os slides. Mal pergunto nada nele pra ele direito, só fala, quebra o gelo ali no começo. Então tá, cara, então eu vou te explicar como é que funciona. Metralhadora, né? E às vezes o cara, eu tô dando um monte de remédio pra febre, dor de cabeça, vômito, ansiedade, tal, e o cara só queria um remédio pra dor de cabeça. Então, o cara nem precisava de remédio. Nem precisava de remédio. Mas vamos supor que é um remédio de dor de cabeça. Eu poderia abrir meu sistema, caso eu venha no sistema, uma solução, focando na dor dele, que é a dor de cabeça, e para ele faria muito mais sentido do que eu querer vender um monte de solução ao mesmo tempo, né? E a terceira dica é eu nunca forçar uma venda que eu vejo que eu não vou ajudar. Boa. Eu acho que assim, eu nunca pensar a curto prazo que essa venda vai ser boa para minha comissão, para minha empresa, mas no final das contas não ajuda o cliente. E não é que não ajuda o cliente porque simplesmente o cara nunca mais vai comprar comigo. Não ajuda o cliente porque não é o certo. A solução não é cabível. E eu só pensei em mim, eu fui egoísta. Eu pensei só na comissão e só no que eu estou tendo de lucro na parada, né? Então, se eu vejo que não faz sentido e não vai melhorar a vida do meu cliente no sentido de acordo com o produto que eu vendo, não vendo, falo pra você. Eu até prefiro, cara, não faz sentido pra você, não vou te vender isso porque eu não vejo que vai te ajudar. Mas, cara, quem sabe tu conhece alguém que a minha solução ajude, que tal você me passar o nome de 3 pessoas que eu posso fazer essa mesma análise? Exatamente. Entende? É porque daí, quando não provoca a transformação, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Tu vender pro cara. Tu não vai perguntar pra mim, mas eu quero dar uma... dica. Pergunta. Não, é que essa aqui, cara, eu vejo que tem... Quando eu começo a treinar vendedores aqui dentro, eles erram, eles têm medo. Muitas vezes a gente vai atender um cliente e a gente entende que X vai ajudar ele. Só que a gente esquece que Y e Z também poderia agregar e trazer muito mais resultado, trazendo para o nosso caso. E a maioria tem medo de oferecer. Olha só. A maioria tem medo de oferecer. Então, qual que é a minha dica? Se o cara tem o perfil ideal e o que tu vai oferecer a mais realmente vai ajudar ele, oferece. Tem medo de fazer o pitch. Oferece. Fazer a pergunta de finalizar. Oferece. Oferece porque vende mais. Tá? E isso funciona, que eu já testei. Então, tá validado.
É igual aquele meme, né? Minha esposa disse que eu tô certo. E agora? O que eu faço? Eu nunca cheguei nesse... Exato. Mais ou menos, pô, o cara tem medo. É sério, tá? A maioria tem aquele... mas vou oferecer a mais, vai ficar mais alto, não vou vender. Eu posso te garantir que o máximo que vai acontecer é o cara dizer, não, vou começar só por aqui, eu vou levar só isso aqui. Mas ele já sabe que tem um próximo passo depois. No varejo tem o que a gente chama de fechamento experimental, que o cara veio comprar o celular comigo, eu quero vender o celular pra ele, e o cara tá meio que naquela indecisão, e tipo, sabe quando a pessoa, tu como consumidor tá meio que pensando mentalmente, mexendo e vendo, será que eu já levo agora? Será que eu não dou uma pesquisada e tal? E eu como vendedor vejo que tu tá assim. Aí eu chego pra você e falo, Gustavo, então, junto com o teu celular novo, você vai levar essa capinha que eu te mostrei também? Posso colocar a capinha junto? Aí a pessoa vai falar, não, a capinha... E a película? E a película? Aí você vai falar assim, não, a capinha eu não vou levar só o celular. Ok, vai levar só o celular. Então eu pego e já direciono pro pagamento, porque você falou pra mim que vai levar só o celular. Isso a gente chama de fechamento experimental. Eu uso adicionais para vender o produto principal. E às vezes acontece isso que o Thiago falou. O cara até leva os adicionais também, mas tu pelo menos já direcionou o cara para fechamento, do que ficar lá esperando a pessoa sozinha falar, quero levar. Exato, porque se tu oferece a mais, tipo, vamos usar esse exemplo, né, pra gente concluir. Ô, Thiago, olha só, esse iPhone 14 que tá levando aqui, cara, ele é um celular que custa... Quanto é que custa o iPhone 14 hoje? 14 mil? 15 mil? Não sei, 10 mil? Sempre o número, tá ligado? Sei lá, vamos... 14 mil, 15 lá, vai ser 15 7, 8, 9, vamos lá, 14 mil. Eu até entendo que talvez tu não queira levar capinha e tal, mas, ô mestre, já imaginou se tu sai daqui, sei lá, tropeça em algum lugar e cai? Teu filho joga o teu celular no chão, não. Tu tem filha, né, Thiago? Tu me falou que tem uma filha. Já pensou se ela tá ali brincando e tal? O celular novinho, você já... 14 mil. Uma tela dessa aqui, cara, se tu for trocar, é 5 mil reais, né? Os valores fictícios. Cara, orientação minha, garantia vitalícia, garantia de mais 2 anos de tela de tudo, por R$ 59,90 a mais por mês. Ou, cara, a capinha aqui, R$200 a mais. E, cara, só pra descontrair... Tá ligado? Só pra descontrair, eu comprei o celular, né? Aí o meu filho, ele foi tão rápido, o celular tava na caixinha ainda, ele foi tão rápido que eu botei o celular, a caixa do celular em cima do sofá, ele foi, já pegou com tudo e jogou longe. Nossa. O primeiro tomo do celular já foi na caixinha. E tava com capinha? Eu tava na caixinha ainda. Na caixinha sem nada? Nem tirei o plástico ainda. Eu às vezes esqueço como é que o meu celular é real sem capinha, cara. Às vezes eu tiro pra limpar e eu falo, olha só, ele é assim, né? Só, ele é preto. Mas é isso aí, galera. Pra gente finalizar agora, Paulo, queria te agradecer de coração. Opa, tamo junto. Como eu falei aqui no começo, nós somos... primeiro fomos colegas, viramos amigos, agora somos clientes e parceiros aí. Acredito que a gente vai muito longe junto e queria agradecer de coração esse tempo que tu proporcionou aqui pra gente, toda a tua experiência, tudo que tu ensinou aqui pra gente também, né, de coração. E, cara, já vamos deixar a agenda da próxima, né? Pô, é só me chamar, cara. Um prazer enorme. Eu gosto muito de vocês como amigos, é claro, né? Profissionalmente nem tanto, não, mentira. Eu gosto pra caramba de vocês também. Pra mim, cara, é uma alegria imensa saber que a gente faz um trabalho juntos, que a gente tá indo atrás de melhores frutos, né? Mas quando eu faço esse um trabalho um pouco mais pessoal, assim, pensando nos sonhos de vocês, naquilo que vocês querem alcançar, pra mim é muito mais significativo e com certeza se não fizesse sentido eu falaria pra vocês, né? Que nem a gente ensinou hoje, né? Sim. Mas, cara, me convidem sim. Podcast é uma coisa que eu gosto tanto de escutar, participar. Pra mim é tudo de bom. Então, tamo junto aí pra próxima. Massa. Obrigadão, Paulo, pela presença. Valeu. Vamos finalizar que as câmeras já estão pegando fogo ali. Tiagão, muito obrigado pela tua presença novamente aí também. Até a próxima. E, galera, estamos finalizando aqui o Pod Ads. Seja que esse conteúdo tenha sido proveitoso pra você. Anota, assiste de novo, escuta de novo. Mostra pro gerente. Cara, põe em prática realmente que funciona, tudo isso funciona. Se tiver dúvida também, deixa um comentário aí, enfim. Entre em contato com a gente, cara. A gente tá aí pra ajudar você, pra te auxiliar nesses problemas também, tá? Muito obrigado pelo seu tempo, né? E empresário de sucesso. É isso aí, cara. É investir tempo em conhecimento. Não tem nada melhor do que isso, né? Não tem nada melhor do que transformar o empresário, transformar o tempo em conhecimento. Muito obrigado por assistir, se você estiver assistindo, se você estiver escutando, e até a próxima. Um abraço. É nóis.